Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abramos nossas Bíblias no Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi foi um homem, amados, que entendeu quem era Deus. Ele conseguiu compreender, veja, ali em Israel, ele conseguiu compreender quem era Deus. E ele entendeu que o Senhor era bom, que o Senhor era maravilhoso, que grandes coisas o Eterno estava pronto para fazer na sua vida e na vida daqueles que o amam acima de todas as coisas. E nesse salmo, Davi expõe de uma forma muito clara qualidades que nós precisamos buscar e vivenciá-las no nosso dia a dia. Qualidades de Deus para a nossa vida. E que nós possamos entender, irmãos, a necessidade de nos achegarmos ao Todo-Poderoso para que Ele possa trabalhar o nosso coração, para que Ele possa fazer coisas magníficas na vida da gente, para que nós possamos alcançar êxito naquilo que temos a fazer sobre a face da terra. Haja vista que estamos de passagem por aqui, mas com certeza temos uma missão. E é preciso desempenharmos bem essa missão. Davi foi um homem que viveu há aproximadamente 3.000 anos atrás. Olha quanto tempo! 3.000 anos atrás. Apesar da distância entre nós e ele, mas vemos que foi um homem que conheceu, que entendeu a mensagem do Todo-Poderoso, que conseguiu descer nas profundezas do Senhor, deixou-se envolver pelo Espírito de Deus e usufruiu de experiências marcantes, experiências que nós também precisamos buscar para a nossa vida. Experiências que são totalmente possíveis vivenciá-las hoje. Basta que o nosso coração esteja aberto, que haja um querer de Deus, que haja um querer em fazer aquilo que Deus quer, em deixar-se cada dia mais guiar pelo santo e bendito Espírito de Deus. Amados, o Senhor é bom. Nunca nos esqueçamos que o Senhor é bom. Salmo capítulo 34 diz o salmista, ouça com atenção: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Aleluias. Nessa primeira parte do Salmo, somos chamados a atenção para uma realidade que nós precisamos buscar para a nossa vida. Nós precisamos, amados, correr atrás desta verdade que Davi conhecia naquela época, que Davi tinha no seu coração, e ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Olha só, isso dá-nos a entender que a sua vida era de contínua comunhão, com o Todo-Poderoso, e onde quer que ele estava, seja qual fosse o tempo, estava aos pés do Senhor, procurando fazer a vontade do Criador, bendizendo o nosso Mestre, adorando, exaltando, engrandecendo o Todo-Poderoso. E diz ainda: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Nós sabemos, amados, que Davi, desde a sua infância, desde a sua adolescência, era uma criança, era um jovem que louvava, que adorava o Todo-Poderoso. Eis o porquê das suas composições, porque ele tinha uma comunhão íntima com o Todo-Poderoso. E ele diz: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eis um ponto a ser imitado. Nós precisamos bendizer o Senhor a cada instante, a cada minuto. E também, amados, preciso é que dos nossos lábios fluam louvores verdadeiros, louvores que possam engrandecer, adorar, exaltar o nosso amado Jesus. Tudo isso, irmãos, proporciona-nos uma comunhão verdadeira, uma comunhão real com Cristo Jesus. E se nós não fizermos dessa forma, certamente a nossa vida com o Todo-Poderoso não será completa. Eis o porquê que muitas vezes faltam
a muitos a satisfação em estar diante do Eterno, a alegria de estar diante do Todo-Poderoso, porque não possui uma vida de comunhão, uma vida de busca intensa, de busca sempre contínua do nosso amado Jesus. Nós temos que correr atrás do Mestre. Sim, não ficarmos apenas parados esperando, mas sim fazermos aquilo que está ao nosso alcance para que o Senhor seja honrado e seja louvado. E é esta orientação que ele passa no versículo 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. O que é que Davi fazia? Busquei o Senhor. Oh, graças! Busquei o Senhor. E é isso que nós temos feito, amados, buscar o Senhor. Nós precisamos buscar Deus de forma incansável, buscarmos Deus enquanto há fôlego, buscarmos Deus a cada instante, a cada minuto. Nós precisamos entender que buscar a Deus não necessariamente é o fato da pessoa estar na igreja. É mandamento do Eterno que estejamos reunidos, sim, porém, a busca pela presença de Deus, ela precisa ser todos os momentos da nossa vida. Diz a palavra, busquei o Senhor, busquei o Senhor. Nós temos que aprender a buscar Deus enquanto nós estamos trabalhando, a buscar Deus enquanto estamos fazendo alguma coisa. Nós precisamos entender que o nosso tempo é de Deus, que nós somos de Deus e que em todas as situações essa busca pela presença, pela comunhão verdadeira para com o amado seja real, porque Ele tem muito a fazer na nossa existência. No versículo 7, veja o socorro que o Senhor envia àqueles que o buscam. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantas vezes, amados, nós precisamos de livramento na nossa vida, precisamos que o Senhor faça algo por nós, no entanto, nós não buscamos ao Eterno, nós não corremos atrás do Senhor, nós ficamos no nosso cantinho esperando que Deus olhe para a gente, que Deus na sua misericórdia nos alcance, que Deus na sua misericórdia faça algo por nós, mas quando nós olhamos a palavra, vamos ver que não é bem assim. Nós temos uma parcela nessa comunhão com o Todo-Poderoso. Nós temos uma parcela a desempenhar, a fazer. Eu tenho que buscar o Senhor, irmãos. E essa busca, ela precisa ser incansável. Ela precisa ser diária. E essa busca traduz-se na leitura da palavra. Oh, bênçãos! Nós precisamos ler a palavra de Deus. É lendo a Bíblia que nós vamos conhecer o Senhor de perto, porque Ele se revela a nós através da palavra, através da sua bendita palavra. Outro aspecto dessa busca é a oração. É nós estarmos continuamente em oração, buscando o Senhor no clamor, pelas madrugadas. A hora que você tenha um tempo, converse com Deus. Esse buscar o Senhor é nos jejuns, é a vida de jejum, amados. Esse buscar o Senhor é o testemunho que você dá àqueles que estão ao teu redor. Eles vão de olhar para você e verão Cristo. Eis uma forma de buscar o Senhor, porque você está mostrando a glória de Deus na tua vida. Nós temos que impactar a nossa existência com a presença de Deus. A presença do Senhor precisa ser tão forte na nossa vida, a ponto de nos fazer tremer, abalar os nossos alicerces, para que Cristo Jesus seja a rocha sobre a qual nós estamos. Aleluias! E esta é uma compreensão que nós precisamos buscar. É uma compreensão que eu preciso ter da graça do Senhor para com a minha vida. Davi, há 3.000 anos atrás, ele compreendeu que essa busca gerava o cuidado de Deus para com a sua vida, o zelo do Senhor para com a sua existência. Mas a comunhão desse homem com Deus, amados, era tão intensa, tão forte, a ponto dele falar: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, glórias! Ó, provai e vede que o Senhor é bom.
Aleluias! Irmãos, nós temos que nos colocar de uma forma tão real na presença do Senhor, a ponto de termos coragem de provarmos o nosso amado Jesus, de andarmos com Ele, de tê-lo como Senhor e Salvador, de consagrar por completo a nossa existência. Davi certamente teve essas experiências profundas com o Todo-Poderoso. Prove o Senhor, tenha experiências profundas com Deus. Saiamos da mesmice. A tal da mesmice é terrível, porque nós nos acostumamos com aquele que é bom. Nós nos acostumamos, amados, com aquele que tem todo o poder. E muitas vezes nós estamos tão assim, desligados da realidade de Deus, a ponto de não nos deixarmos mover mais pelo Espírito, não nos deixarmos mais impulsionar pelo Espírito e tornamos-nos meio que mecânicos. A nossa vida torna-se mecânica. Nós não agimos mais com aquela voluntariedade, com aquele prazer, com aquela alegria. Nós não nos achegamos mais ao Senhor porque reconhecemos a sua bondade, reconhecemos o seu cuidado para com a gente. Nós não nos achegamos mais ao Senhor, irmãos, entendendo que Ele faz acampar ao nosso redor os seus anjos. Nós nos acostumamos tanto com Deus que a nossa vida torna-se uma coisa, sei lá, sem vida. É uma vida sem vida com o Senhor. E tudo quanto nós fazemos para Deus, achamos que é superlativo. Hoje eu fiz isso para Deus. Que Deus se agrade com isso. Amados, tudo quanto façamos para o Mestre, por melhor que seja e maior que seja, é pequeno, é nada. Nós temos que entender que o nosso Deus é o soberano, é o todo-poderoso, é o Criador de todas as coisas, é Ele que nos edifica, é Ele que nos dá o dom da vida, é Ele que cuida da gente. Veja como Deus é, veja como Ele é maravilhoso. O que é que nós podemos oferecer ao Criador? Como é que nós podemos compensá-lo? É impossível, irmãos. Mas, quando nós olhamos para Ele e vemos a sua bondade, bênçãos, e nos refugiamos na sua presença. Versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E nós nos refugiamos no Senhor. E se refugiar literalmente é nós nos escondemos em Deus. O Senhor precisa ser o nosso esconderijo, um lugar, amados, onde nós podemos entrar na sua presença e descansarmos diante dele, porque nada há de nos tocar. A nossa vida precisa ser assim continuamente. Uma vida sempre no refúgio, uma vida sempre na presença do amado. E nós vamos experimentar como Ele é bom, como Ele é bom. No versículo 9, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pois nada falta aos que o temem. Muitas vezes essa nossa vida torna-se mecânica, porque não confiamos o suficiente no Senhor. Nós não conseguimos confiar o suficiente no Senhor para esperar o seu cuidado sobre a nossa vida. E a palavra diz que nada falta aos que o temem. Nada faltou à vida de Davi. A vida de Davi, irmãos, ela também é um exemplo muito grande para a gente. É certo que nós olhamos para Davi e o vemos como rei Davi. Geralmente, quando você ouve a respeito de Davi, talvez a primeira imagem que venha à tua mente é um homem coroado sentado num trono. É o rei Davi, aquele que matou Golias. Restringe-se praticamente a isto, mas é preciso entender que ele foi alvo do cuidado do Senhor desde os tempos eternos. Ele não fazia parte da linhagem real, porém o Senhor o levantou como rei. Quem era Davi? O menor da sua casa, o mais novo talvez, alguém que aos nossos olhos e aos olhos daqueles da sua época
não fazia diferença, era insignificante. Mas o Senhor conhece o coração, e o Senhor conhecia o coração de Davi, e o Senhor levantou esse homem do nada, irmãos. Nada falta aos que o temem. O Senhor levantou Davi, talvez, da terra, tirou do campo, da frente das ovelhas. Olha só o que o Senhor faz. Ou ungiu, ou constituiu rei. E por fim disse, um homem segundo o meu coração. Amados, é assim que Deus faz na vida daqueles que creem. Se você crê no Todo-Poderoso, se você confia no Senhor, se você busca, se você exalta, se você deixa se mover pelo Espírito, grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Mas Davi não parou nisso, irmãos, e ele diz no versículo 11, vinde, olha só, vinde filhos e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aleluias. Amados, outro exemplo para cada um de nós. Outro exemplo. Nós não podemos reter a palavra do Senhor, guardá-la no coração só para nós mesmos. O Senhor não é um bem que você pode dizer, Ele é meu, não compartilho. Nós temos que compartilhar a grandiosidade, compartilhar o poder do Senhor. Nós temos que sermos professores, vidas que ensinem, vidas que testemunhem. Nós precisamos, onde quer que estejamos, falar do amor de Cristo, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mas cabe a nós falarmos do amor do Senhor. No versículo 11, Davi chama aqueles ao seu redor e diz, vinde filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ô bênção! Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Até que ponto nós temos ensinado a respeito de Deus para aqueles que são nosso próximo? Até que ponto? Eu sei, amados, que muitas vezes nós temos uma desculpa, e a desculpa é, eu não sei ensinar, eu não sei falar da Bíblia, eu não sei falar de Jesus, eu não sei isso, não sei aquilo. Sempre tem um eu não sei. Não é verdade? É assim com você? Eu não sei. O grande problema é que eu não sei tornou-se uma espécie de escudo, onde nós nos acovardamos em falar do Senhor, colocamos o escudo na nossa frente e nos escondemos atrás do eu não sei. Amados, em parte alguma da Bíblia, somos justificados por não falarmos de Cristo. Em parte alguma. Na verdade, o Senhor chamou-nos para que sejamos boca que fale ao seu respeito. E Davi, há 3.000 anos atrás, ele já falava a respeito da bondade, da grandiosidade, das maravilhas do nosso amado Senhor. Nós não podemos, de forma alguma, nos deter nessa jornada. Irmãos, aproveite para falar de Cristo Jesus. Aproveite. Muitas vezes, o momento talvez não seja o melhor. Hoje estava sentado esperando alguém e tinha alguém conversando. Porque é melhor morrer. Ele falava a respeito de alguém que estava sofrendo sobre a face da terra, com problemas. E a pessoa dizia, porque é melhor morrer. Vai descansar e descansar aqueles que cuidam dele. Veja. E eu falei, mas morrer com Cristo Jesus. Porque ele precisa de salvação. E só Jesus pode salvar. Irmãos, nós não podemos calar, amados. Porque muitas vezes nós ouvimos heresias tão grandes quanto estas, talvez fruto da ignorância, porque hoje as pessoas acham que Deus é uma espécie de administrador de um depósito de almas. E morre o camarada, que o Senhor conceda um bom lugar. Gente, o céu já é um bom lugar, não tem lugares especiais. E só entra no céu aqueles que passam por Cristo. E aqueles que partem para a eternidade só descansarão na eternidade se estiverem com Cristo Jesus. Caso contrário, é um sofrimento eterno. Somos cristãos, cremos na Bíblia, sabemos que é assim porque a palavra de Deus é clara com relação a este tema.
E quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem a respeito de situações como estas e nos calamos, nos omitimos, escondemos atrás do eu não sei, da vergonha, enfim, não é o momento propício, não cabe, mas coube a ele fazer tal declaração, porque não cabe a mim rebater a declaração dele. Veja como são as coisas. Mesmo que a pessoa não goste, mas fale de Cristo Jesus, fale do Senhor, porque é isso que é importante. Amém? Conversando com alguém, ele falava, eu ouço o programa da rádio. E eu gostei quando você falou, não me importa quem goste da minha palavra ou não, desde que Deus goste. E isso marcou a vida dele. E ele fez referência a esta palavra. Nós temos que testemunhar, irmãos, de Cristo Jesus, mesmo que o nosso próximo não curta as nossas afirmações, mas importa que Deus tenha prazer naquilo que nós falemos. Amém? Disse Davi, vinde os filhos e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. No versículo 15, veja o versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluias. Irmãos, olha que afirmativa maravilhosa. Veja que magnífico. Os olhos do Senhor repousam sobre quem? Sobre os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados no sangue de Cristo. É nesse aspecto que aplica-se a palavra justo. Aqueles que foram justificados pelo sangue do Senhor. E os seus ouvidos estão abertos ao clamor daqueles que são de Deus. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Irmãos, é uma afirmativa profunda esta. Quando nós olhamos aquilo que Davi entendeu e explicitou nos seus escritos, ele diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Cabe a nós perguntarmos, somos justos? Até que ponto somos lavados e purificados no sangue de Cristo? Até que ponto somos novas criaturas? Até que ponto somos justificados em Cristo? Se nós concluirmos que as respostas são positivas, é assim mesmo. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Aguarde no Todo-Poderoso. Porque os olhos do Eterno estão sobre a tua vida. Isso significa que o cuidado do Senhor está sobre a tua existência, sobre a tua casa, sobre tudo quanto você tem. Basta que você confie. Basta que você espere. Basta que você viva esses preceitos. Basta que você ame o Senhor com todas as tuas forças. Verás o Senhor agir de uma forma grandiosa na tua existência. Irmãos, nós temos que entender que o Senhor não tira seus olhos de sobre nós. O Senhor não para de olhar para a gente. O cuidado de Deus é contínuo. O cuidado do Senhor é a cada instante. O Senhor não te desampara, o Senhor não te deixa, o Senhor não te abandona. Nós é que abandonamos a Deus. Nós é que abandonamos a Deus. Quando nós lemos o Salmo 34, nós vemos o poder do Deus que é bom, do Deus que é maravilhoso, do Deus que é misericordioso. E quantas vezes, amados, e quantas vezes nós nos viramos contra este Deus. Quantas vezes nós tomamos atitudes que não agradam a este Deus. Quantas vezes nós agimos como se fôssemos donos do nosso próprio nariz. Quando na verdade o nosso nariz, mãos, pés, boca, cabeça, dedo, cabelo, enfim, tudo pertence ao Senhor. Porque você é propriedade dele. E como propriedade do Senhor, você não pode andar de qualquer jeito. Você tem que andar segundo a vontade do amado.
Porque se você anda não segundo aquilo que Deus quer, se você se afasta, há uma desobediência. Se a desobediência é gerada no teu coração, você está rebelando-se contra o Senhor, e os rebeldes não herdarão o reino dos céus. Veja como são as coisas. Irmãos, olhemos para o Criador a cada instante, porque Ele olha para nós a cada segundo. O Senhor tem o seu braço estendido sobre a nossa vida. Oh, graças! O Senhor, Ele sonda o nosso coração e tem prazer em nos abençoar. No versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Amém? Perto está o Senhor de quem? Essa pergunta é pertinaz. Perto está o Senhor de quem? Responda: de mim, da minha vida. Nós temos que ter essa coragem de responder: o Senhor está perto de mim. E esse perto, irmãos, entenda como dentro do teu coração. Esse perto não é que o Senhor está ao nosso redor. Quem está ao nosso redor é Satanás. A Bíblia diz que ele anda ao derredor. O Senhor está onde? Dentro do nosso coração. Ele mora no nosso coração. A palavra diz que somos templos do Espírito Santo de Deus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aleluias. No versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Até Davi já entendia, irmãos, que as aflições, elas são companheiras dos justos. As aflições são nossas companheiras. As aflições, elas insistem em andar conosco. Elas insistem em nos perturbar. Mas aqueles que estão perto do Senhor, cujo coração é a habitação do Espírito de Deus, estes o Senhor livra, este o Senhor fortalece, este o Senhor resgata, este o Senhor transforma. Irmãos, nós temos que dar passos com Deus. Passos. Você precisa dar passos com Deus. Eu preciso dar passos com Deus. E esses passos nada mais é do que colocar em prática a vontade do Eterno. É colocar em prática a vontade do Todo-Poderoso. É que tenhamos, amados, em nossa boca sempre uma palavra de adoração, uma palavra de louvor, uma palavra de testemunho, que nós possamos cada dia mais falar do Senhor para todos aqueles que se aproximam. E que o nosso buscar pela presença de Deus não esteja restrito às quatro paredes de um templo, mas que possamos buscar o Senhor a cada instante da nossa vida, que nós possamos buscar o Senhor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? E diz ainda: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de você, que o Senhor te ama, zela pela tua vida, que o Senhor te deu a salvação, que o Senhor abriu uma porta para que tu estejas com Ele na glória, e a porta é Jesus. No entanto, é preciso passar pela porta, e para passar pela porta, Jesus, necessário que haja santidade. Amém? Santidade. Ele é o nosso refúgio. Nos escondamos no Senhor, nos escondamos no Todo-Poderoso, porque Ele tem prazer em cuidar da gente. Versículo 10, os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. São promessas grandiosas que estão atreladas à necessidade de uma busca incansável pela presença do amado Jesus. Uma busca incansável. Aleluias.
Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem são os justos? Todos aqueles que foram lavados, purificados no sangue de Cristo. Os outros não são justos. Somente aqueles que o Senhor justificou, que o Senhor lavou, que o Senhor purificou. E por fim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Aleluias! E perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Coração quebrantado, irmãos, é um coração humilde na presença do Mestre. É um coração sensível à voz do Senhor. É um coração que se importa em fazer aquilo que Deus quer. Um coração quebrantado é a habitação do Espírito Santo de Deus. E aqueles que são habitação do Espírito vivem em santidade. Nunca te esqueças, sem santidade é impossível ver a Deus. Nós temos que viver a santidade com todas as nossas forças. E para finalizarmos essa palavra, Jesus disse o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Eu não quero fechar essa palavra sobre adultério, mas na solução que Jesus apresenta a cada um de nós. E a solução é: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a, lança-a de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É assim que o nosso amado Jesus expôs a cada um daqueles que o seguiam a necessidade da santidade. Se não houver a santidade, amados, impossível que haja comunhão. E se alguma coisa te faz errar, o conselho de Jesus é este: arranca, corta, abandone, deixa. Mas não prossiga no caminho errado. Seja do Senhor, viva a vontade do Eterno, porque Ele é bom. Amém? O Senhor é bom e Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Davi compreendeu, 3.000 anos atrás, ele compreendeu, ele testificou. Hoje nós temos a palavra diante de nós, temos o Espírito no nosso coração. Será que nós temos entendido a vontade do Eterno e testificado de Cristo aos nossos próximos? Façamos assim, para que o nome santo do Eterno seja honrado e glorificado a cada instante. Amém? Ô bênção! Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar com a gente, Pai. Nos dê a instrução, meu Deus, a compreensão da Tua palavra, para que a cada instante vivamos a Tua verdade e entendamos que Tu és bom, Tu és maravilhoso, mas também Tu és o Deus justo. Ô Senhor, fala conosco, planta essa palavra na nossa vida, para que vivamos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Mensagem 1066